Então, muito bem. Hoje a aula é sobre fisiologia do sucesso. Então, eu vou começar, antes de mostrar minha apresentação, quero que vocês reparem aqui, eu vou até baixar um pouquinho a tela. Vocês estão vendo que eu estou de regata, gente? Por quê? Eu descobri que na minha fisiologia, quando eu fico nervosa, eu suo. Vou contar para vocês. E eu sou uma pessoa que eu não suo. Eu ia para academia e daí as meninas ficavam até me zoando e falavam assim, mas você tá chegando ou você tá saindo da academia? Eu falei, não, já tô saindo, eu acabei de terminar meu treino. E as meninas, mas você nem tá suada. Tipo, cadê as pizzas debaixo aqui de baixo? Eu não tô vendo, né? Então eu não sou uma pessoa que normalmente fico suada. Mas eu vou dizer pra vocês, eu posso estudar pra caramba aquele assunto, mas toda vez que eu vou apresentar, eu fico nervosa. Fico nervosa, eu suo. Na última aula, vocês não viram. Terminou aqui o vídeo, eu já saí tirando as blusas, já tava morrendo de calor. Então, hoje eu já vim até de regata, já vim até preparada já aqui, que eu sei que eu vou suar. E daí, posto essa introdução, para vocês começarem a entender o que é a percepção de fisiologia, eu vou compartilhar aqui minha tela para vocês verem a apresentação. Pronto, tá todo mundo vendo? Beleza, então. Bom, sim. Eu tô abrindo a minha apresentação de fisiologia do sucesso com esta figura aqui de Leonardo da Vinci, né? O homem vitruviano, para a gente começar a refletir que quando a gente vê o homem vitruviano, ele fala sobre proporções perfeitas, proporções do corpo, né? Fisiologia está relacionada com o nosso corpo. E daí a maioria das pessoas olha para essa imagem e entende que Leonardo da Vinci estava com uma questão antropocentrista, que ele queria fundamentar a importância do homem, suas perfeições. E na verdade, se a gente for ler o documento que Da Vinci escreveu, ele faz várias relações e tem vários símbolos nessa imagem falando sobre os elementos naturais. Então, falando da relação do ser humano com o meio ao entorno, que ele chama de micro e macrocosmo. E por que eu estou falando isso? Porque a nossa fisiologia é uma forma de integração também com o nosso ambiente. Vocês vão ver passo a passo como que funciona essa integração. E a gente já vinha falando sobre fisiologia e integração há mais de 500 anos. Esse desenho do Leonardo da Vinci é de 1490. Então, ou seja, fazem 530 anos que o homem começou a pensar sobre a importância da fisiologia. E a importância da fisiologia como integração do meio. Mas o que é essa tal de fisiologia, Paula? Então, assim, fisiologia, ela trata da função dos organismos vivos. Como eles se alimentam, como eles respiram, como eles se movimentam. Ou seja, todos os mecanismos existentes para manter eles vivos. Então, por exemplo, eu fiz biologia, né? Já todo mundo tá careca de saber, vou repetir só mais uma vez. E lá, nas aulas de biologia, eu tive tanto fisiologia humana, como fisiologia vegetal, como fisiologia animal. Então, ou seja, todo o organismo, ele é composto, né, de vários mecanismos que promovem a vida. E daí, cada organismo tem a sua fisiologia característica, né? Então, na graduação, eu vi vários tipos de fisiologia. Só que a gente vê um mecanismo da fisiologia, né? Quando eu estudei, eu ficava lendo esse cara aqui que vocês estão lendo, que é o Guyton, que esse livro aí foi o máximo que o Guyton conseguiu resumir aí a fisiologia humana. Ele é um tratado aí de umas 3.000 páginas. Pensa que eu tive uma disciplina que era só o Guyton. O professor virava para a gente e falava assim, ó, tudo que eu acabei de explicar, capítulo 23, 24 e 25 do Guyton, boa leitura. É isso, dever de casa. Então, assim, é muita coisa. Só que quando eu vi, e eu li vários capítulos do Guyton, o Guyton não fala nada sobre o que tem a ver a expressão do nosso corpo com essa questão de sucesso. Que eu tenho certeza que vocês estão se perguntando isso, mas o que isso tem a ver? O que tem a ver a forma como eu respiro, a forma como eu me movimento? Meu, a Paula deve estar muito louca, não sei, ela deve ter feito alguma coisa no final de semana para ter tirado essa conclusão. Não tô. A gente fala de fisiologia do sucesso já há um bom tempo
E para quem depois for buscar material, no final eu também vou imitar a Grazi, vou mostrar uns livrinhos aqui no final. E assim, para quem for ler alguns livros que abordam essa questão, vocês vão ver que já há muitos anos se fala sobre essa relação de fisiologia com expressão de sucesso, só que as comprovações científicas vieram depois. Então, muito do que foi anotado, do que foi registrado, foi uma observação empírica, né? Que é o que a gente chama na ciência de tirei uma conclusão com base em observação, não necessariamente eu fiz uma avaliação profunda dos dados, eu fiz uma observação e cheguei a uma conclusão, né? Isso é uma avaliação empírica. Então, muitas das coisas foi uma avaliação empírica e foi se passando esse conhecimento, por quê? Porque o negócio estava dando resultado. E as pessoas falaram, não importa se a ciência provou ou não provou, estou vendo o resultado, eu acredito, eu vou fazer. Tá? Então, assim, para depois quem é mais curioso dessa parte de metodologia pode pesquisar um pouco mais e vocês vão ver que hoje em dia a gente tem muitas comprovações científicas do que eu vou falar aqui para vocês, tá? Mas, Paula, ainda não está muito claro. Então, vamos ver se com essa foto a gente começa a caminhar nesse processo de entendimento. Vocês estão vendo a mesma menina sentada em um banco de espera que eu vou dizer que é para uma entrevista. Ela está aguardando para ser entrevistada. Vamos olhar para a primeira menina que está sentada ali com a cabeça ali entre as mãos. Se eu fosse entrevistar essa menina e passasse lá e visse ela com essa cara, com esse semblante fechado, com essa mão assim, com essa cabeça apoiada na mão, eu falo, gente, mas que ânimo que essa menina tá para entrevista. Eu já ia formar uma opinião sobre ela. E certeza que eu já ia formar uma opinião negativa, né? Aí eu olho para a segunda menina, vejo que ela tá ali com os joelhos levantados, ela tá com a cabeça apoiada na mão, mas o olhar tá mais para cima, acho que ela tá preocupada com a entrevista. Essa era a conclusão que eu ia tirar. Se eu olhasse para a terceira, que está ali sentada confortavelmente, com as pernas cruzadas, meio que abanando assim o seu papelzinho, eu falo, aquela ali, ó, tá confiante. Talvez aquela tenha bastante coisa para me contar na entrevista, né? E a última ali que está sentadinha, eu falo, nossa, mas ela está sentada quase no final da cadeira, mas um pouco a menina cai da cadeira ali. Eu falei, acho que a ansiedade ali, ó, tá no pico. E por que eu tô falando isso? Porque a nossa fisiologia, ela passa uma mensagem para a gente, né? Tanto para quem tá vendo a gente, ela tá transmitindo uma mensagem. Que a gente conhece isso como comunicação não verbal. Então, assim, para quem fez curso de liderança, certeza que já ouviu sobre comunicação não verbal. Já deve ter ouvido coisas como assim, cuidado para não manter os seus braços cruzados por muito tempo, dependendo do que você estiver falando, porque isso significa que você está fechado, você não está aberto para negociações. Sempre olhe nos olhos, né, do seu entrevistador, do seu interlocutor. Então, vocês já ouviram frases clichês como essa. Só que daí ninguém explica exatamente o porquê, como isso funciona, o que desperta na outra pessoa que está em você e o que desperta em você. As pessoas não falam sobre isso. E daí a gente escuta essa informação e fala, isso daí é balela, todo mundo fala disso. E não dá bola para isso, né? Então, a gente pode definir comunicação não verbal como todo gesto, posição, expressão do nosso corpo que transmite uma mensagem. E a área da comunicação não verbal, ela é estudada por várias especialidades, né? Você tem psicólogos sociais que estudam comunicação não verbal. Você tem sociólogos que falam sobre comunicação não verbal. Dentro da antropologia, você também fala sobre a representação de comunicação não verbal e símbolos. Então, tem várias áreas da ciência que estudam essa comunicação não verbal. No ramo da biologia, a gente fala disso dentro do aspecto fisiológico, mais direcionado para ver como o corpo funciona. Daí agora eu vou fazer uma perguntinha para vocês, para a gente começar a ligar aí essas aulas. Todo mundo lembra? Só balança a cabeça. Todo mundo lembra da roda das emoções que a Grazi pediu para a gente fazer? Vocês lembram, né? Então tinha várias emoções. Vamos começar a pensar. Quando vocês fizeram aquela roda, vocês imaginaram como que vocês se sentem quando vocês estão vivenciando aquela emoção? Vou dar um exemplo. Quando vocês sentem raiva, será que vocês ficam assim também? Com os punhos fechados, apertando assim os punhos, né? Gritando. Eu, pelo menos, quando fico com raiva, assim, hoje eu já não faço mais, né? Mas tinha uma época que eu ficava com raiva, eu queria sair derrubando, assim, as coisas, assim, tipo, né? Precisava jogar alguma coisa, assim, porque eu tava com raiva, né?
Hoje eu não tenho mais, mas hoje quando eu fico com raiva eu tenho dor de cabeça. Por que eu tenho dor de cabeça? Porque aqui a minha expressão facial fica assim tensa, eu fico pressionando os músculos, né? Então os músculos ficam muito contraídos e essa contração acaba o quê? Acaba afetando aqui, gera uma dor de cabeça, né? Vocês já se perguntaram, já se observaram como é que o corpo de vocês fica quando vocês estão vivenciando o sentimento da raiva? Começa a pensar sobre isso. Vou dar outro exemplo. Como é que o corpo de vocês, como é que vocês ficam quando vocês sentem tristeza? O que a gente vê em vários relatos aí, principalmente quando a pessoa está sentindo, vivenciando a tristeza, ela tende a se fechar. Então, às vezes, a gente senta, abaixa a cabeça, costas curvadas, ombro caído para frente, né? Então, como é que vocês se sentem? Vocês já observaram isso? E quando vocês ficam felizes? Como é que vocês se sentem, né? Será que de repente a cabeça fica mais para o alto? Será que o tom de voz muda, né? Porque quando a gente está triste, a gente tende a falar baixinho, a voz não sai, né? Quase não dá nem para escutar, né? Parece criança quando criança tá com aquele bico assim, né? E você pergunta o que aconteceu, e a criança você nem escuta o que a criança falou, né? Então é mais ou menos isso, até o nosso tom de voz muda, né? Quando a gente está com raiva, às vezes o nosso tom de voz sobe, né? A gente quer gritar, quer pôr para fora, né? Então isso é uma forma, todas essas expressões que o nosso corpo faz é uma forma de comunicação não verbal que está atrelada a um sentimento. Então, o primeiro link aqui que eu estou fazendo é que a gente tem um sentimento, como a gente viu na aula de inteligência emocional. Esse sentimento faz com que a nossa fisiologia se altere, porque se a nossa fisiologia são todos os mecanismos para a gente se manter vivo, a nossa respiração se altera. Muitas vezes, quando a gente está com raiva, a nossa respiração começa a ficar ofegante, o coração começa a bombear mais rápido, né? Então, assim, todas essas mudanças do nosso corpo estão relacionadas a uma mudança fisiológica. O nosso corpo começou a mudar as suas conexões, né? Então, algum processo está acontecendo aqui dentro. Isso não acontece só com a gente. Trouxe aqui alguns exemplos do mundo animal, né? Eu sempre gosto de lembrar que o ser humano também é animal, né? Que às vezes a gente acha que a gente está fora do mundo animal. Mas, assim, até no mundo animal isso acontece. Por que eu trouxe esses exemplos? Para a gente entender como que isso foi observado para o ser humano. As primeiras observações começam através do mundo animal. Então, os cientistas começam a observar que, por exemplo, a cobra naja, quando ela quer atacar, ela se eleva. Então, assim, o corpo dela se expande, ela quer mostrar que ela é mais forte, então ela ganha altura, para ela mostrar força para o seu oponente. Da mesma forma que vocês vão ver aí que a aranha armadeira que está no canto, ela levanta dois pares de patas da frente quando ela se sente ameaçada. Eu já tive o desprazer de encontrar com uma armadeira na trilha, na qual eu estava a mais de 3 metros de distância dela, quando de repente eu vejo um vulto lá na frente, eu falei, nossa, que bonitinho, tem um bichinho passando lá na frente. Aí eu dou mais 2 passos, eu vejo aquele Vzinho ficando de pé. Aí eu, opa, eu acho que eu tô diante de uma aranha armadeira. A aranha armadeira, quando ela sente o perigo, ela levanta as patinhas para dizer, cuidado, vou te atacar. E não é só um cuidado, vou te atacar de mentirinha, não. Ela salta até 2 metros, uma das aranhas mais venenosas do Brasil. Então, dica para quem faz trilha, cuidado se você vê este animal com as patas levantadas. Também o quê? É um sinal da fisiologia dela. Então, no mundo natural, a gente sempre observa que quando um animal ou se sente ameaçado, ou seja, ele está com medo, e daí a reação natural do animal, quando ele está com medo, ou ele foge ou ele ataca. São as duas opções do mundo animal. Os animais que têm a reação de eu ataco, eles expandem o corpo. Expande para dizer assim, eu tenho que atacar, então eu tenho que disfarçar o meu medo. Tipo, eu tô com medo, mas eu preciso mostrar para o meu oponente que ele tem que ter mais medo de mim. Então eles vão lá e se expandem para fazer com que o outro oponente tenha medo. Da mesma forma que vocês vão ver aqui na figura aqui de baixo, os gorilas. Esses gorilas, eles estão disputando uma fêmea durante o período de acasalamento. Então, até mesmo dentro da mesma espécie, quando um animal quer mostrar para o outro que, assim, eu posso mais, eu sou mais forte do que você, eles expandem, eles mudam a fisiologia deles, né?
E daí, fazendo essas observações, as pessoas começaram a observar a reação do ser humano. Será que o ser humano também tem esse tipo de reação assim instintiva, né? Será que existe alguma coisa que já vem programada no nosso DNA? Daí uma pesquisa bem famosa, vocês estão vendo várias imagens de corredores. Tem uma pesquisa super famosa sobre o movimento da vitória, fisiologia da vitória. Toda vez que um corredor está chegando ali na linha, ele está vencendo a corrida, automaticamente as pessoas levantam as mãos, levantam a cabeça. E assim, ou com o punho fechado, mão aberta, mas é importante que eles façam o mesmo movimento que acontece no mundo animal, de expansão. E eles falam, poxa, mas os animais expandem o corpo quando eles estão com medo. Por que o ser humano faz isso? Aí eles começaram a notar, mas será que é porque um vê o outro fazendo e quer imitar? E daí nessas fotos, se vocês repararem, tem alguns corredores que eles estão de óculos. Eles não estão de óculos só porque está sol. Eles estão de óculos porque eles são cegos. Então, o estudo fez uma avaliação que mesmo pessoas que nasceram cegas, ou seja, elas nunca viram alguém participando de uma corrida e erguendo os braços, elas automaticamente fazem esse movimento quando elas chegam na linha de chegada. E daí os estudiosos começaram a se perguntar, por que as pessoas fazem isso? Uma pessoa nunca viu, gente. Quem que falou para ela? Como que isso é possível? E daí eles começaram a entender que, assim como o mundo animal, a gente tem algumas reações fisiológicas que não são conscientes, que elas estão lá dentro do nosso inconsciente, né? E a pessoa não precisa ver para ela ter aquela reação. É a mesma coisa de quando a gente está triste, né? Ninguém fala pra gente, assim, quando a gente é criança, ninguém chega pra gente e fala assim, olha, quando você te ficar triste, você tem que abaixar seu tom de voz, você tem que encurvar a sua coluna, você tem que abaixar a sua cabeça e você tem que fazer, ó, que saia água pelos seus olhos, tá? Que é chorar. Ninguém fala isso pra gente. A gente não recebe um manual do que a gente tem que fazer quando a gente vai expressar um determinado sentimento. Então, começaram algumas pesquisas, poxa, então, o ser humano faz esse comportamento quando ele vence. O que mais que a gente pode concluir sobre isso? E daí eu vou falar um pouquinho sobre o estudo da Amy Cuddy. A Amy Cuddy fez uma pergunta depois de avaliar esse estudo da fisiologia da vitória. Ela fala assim, bom, as pessoas têm essas reações naturais que elas não controlam. Aí a primeira pergunta é, será que a gente consegue controlar a nossa fisiologia? Será que a gente consegue mandar uma mensagem para o nosso cérebro e falar assim, ô, cérebro, muda a fisiologia? Será que a gente consegue? E a segunda pergunta dela é assim, se na comunicação não verbal eu estudo o outro, eu tenho uma percepção do outro, da mesma forma que eu falei para vocês que se eu olhasse aquela menina sentada ali esperando para ser entrevistada, eu ia tirar uma conclusão da comunicação não verbal dela. A Amy Cuddy começa a se perguntar, beleza, isso daqui tá óbvio, todo mundo já fala sobre isso. Agora, será que a minha fisiologia, ela também passa uma mensagem para mim? Será que se eu consigo consigo evoluir, de repente, para um sentimento a partir da minha fisiologia? Porque a gente viu que quando a gente expressa um sentimento, a gente expressa uma fisiologia. Aí a pergunta dela foi o contrário. Será que eu expressar essa fisiologia, mesmo sem ter esse sentimento, será que eu consigo sentir isso? Então, ou seja, fazer um movimento contrário? Ao invés de eu sentir primeiro e expressar a fisiologia, será que eu consigo colocar uma fisiologia e se passar a sentir esse sentimento, porque eu alterei a minha fisiologia conscientemente? Você fala, meu Deus, Paula, que loucura. Calma que eu vou explicar melhor para vocês. Então, assim, ela começa a fazer um estudo para tentar mensurar isso. Então, ela pega e faz uma lista de um passo a passo de algumas fisiologias vinculadas a alguns sentimentos. Então, ela começa assim, bom, qual que é a relevância de estudar isso? Ela é professora de uma faculdade de administração de Harvard, e ela fala que é um curso super concorrido e se espera que aqueles alunos que estão lá, eles vão gerar bons líderes. E daí ela fez a pergunta, quais são as características de um bom líder? Bom, um bom líder,
ele tem que saber envolver, ele tem que ter uma personalidade forte, né? Então, ou seja, ele tem que ter uma fisiologia que represente força, estrutura, né? E qual que é o marcador para esse tipo de fisiologia? São os níveis de testosterona. Então, se espera que um bom líder tenha níveis altos de testosterona, para ele poder expressar uma fisiologia de força. Ao mesmo tempo, eu não posso ter um líder que tem uma fisiologia de força, mas quando está numa situação de estresse, ele não consegue controlar os seus sentimentos. Porque não adianta nada ele ser um líder forte, mas quando der um problema, ele sai gritando, sai berrando com seus funcionários. Não é esse que eu quero. Então, eu preciso de alguém que saiba controlar as suas emoções. Então, ou seja, que ele consiga controlar o seu nível de estresse. E qual que é o marcador do nível de estresse? Né? A gente tem o cortisol como medida do nível de estresse, dentre outros marcadores bioquímicos. Então ela falou, já sei, eu vou fazer uma listinha de como as pessoas podem tentar expressar essa fisiologia e vou fazer uma medição depois em laboratório para saber se ela, seguindo passo a passo de um líder forte, vai aumentar a testosterona e vai subir o cortisol. E se elas colocarem a fisiologia delas para ser uma pessoa com baixa energia, com baixa performance, né? Se o efeito contrário vai ser verdadeiro. Então, qual que é a ideia dela? Ela reúne um grupo de pessoas, a pessoa chega lá, a pessoa não sabe o que vai fazer, ela entra numa sala e ela encontra uma outra pessoa lá dentro. E como ela não queria que as pessoas fossem sugestionadas pela observação, porque quando a gente vê a pessoa num determinado sentimento, a gente tira uma conclusão. Então, ela não queria induzir as pessoas. Então, a pessoa entra, ela dá de cara com uma outra pessoa, a outra pessoa tá lá fazendo cara de paisagem, e ela fala assim, olha, eu vou te passar uma lista de coisas que você vai ter que fazer, e depois que você terminar de fazer, eu quero que você fique segurando essa sua expressão corporal por pelo menos 2 minutos. Depois de 2 minutos, a gente vai vir com um cotonete, vai passar na sua boca, vai coletar a saliva e depois você pode sair da sala. Aí a pessoa fala, tá bom. Aí ele vai lá e fala assim, comece a respirar mais rápido. Mova suas mãos assim. Levante suas mãos. Erga sua cabeça. Então a pessoa vai passando várias instruções para outra pessoa. Quando terminou a série de instruções, ela falava, ok, se mantenha assim por 2 minutos. A pessoa se mantinha assim por 2 minutos. Ah, tá bom, agora acabou, só um minutinho. Ia lá, coletava, passava um cotonete ali na boca da pessoa, coletava saliva e mandava para análise. E daí ela fez um passo a passo para alta performance e um passo a passo para baixa performance. E os resultados que ela descobriu foi que as pessoas que estavam com o passo a passo de alta performance tiveram um aumento da porcentagem inicial delas de testosterona em quase 30% e tiveram uma redução dos níveis de cortisol em quase 20%. Então, ou seja, as pessoas que seguiram o passo a passo para ter uma fisiologia de alta performance, eles não faziam ideia que eles tinham que estar em alta performance. Não tinha nenhuma situação para eles pensarem como é que eu vou reagir, não tinha nada. Eles simplesmente fizeram respiração, expressão corporal e gestos, só isso. E a pessoa ficou 2 minutos fazendo aquele acompanhamento de fisiologia e ela teve uma mudança da sua expressão dos marcadores bioquímicos. Então, ou seja, a fisiologia dela mudou. Da mesma forma que as pessoas que tiveram o passo a passo de baixa performance, eles tiveram queda da testosterona e aumento do cortisol, ou o cortisol se manteve estável. Então, ou seja, ela começou a concluir o quê? Nossa, eu acho que eu posso fingir que eu tô naquele estado. Eu posso fingir, de repente, que eu tô feliz. E daí, se eu conseguir fingir por muito tempo, eu vou passar a sentir esse sentimento de felicidade. E daí vocês estão falando, mas como que eu posso isso? Calma que eu vou explicar. Mas antes eu quero que a gente faça um exercício. Eu quero que todo mundo agora abra um sorriso. Isso, e fica assim. Sustenta o sorriso. Sustenta. E sustenta, que eu vou contar 2 minutinhos aqui. E sustenta. E fica sorrindo. E eu quero que vocês percebam como que vocês estavam se sentindo no início. E daí depois vocês podem ir colocando no chat se vocês notaram uma diferença no final. Continua sorrindo. Isso, sorrindo. Muito bem. Isso, sorrindo. Muito bem. Sorri com a boca, sorri com o olho. Isso, sorrindo.
Muito bem, sorrindo. Continua sorrindo, que eu tô contando. Não desiste, continua sorrindo. Mais um pouquinho. E continua, não para, sorrindo, sorrindo. Pensa que essa foto ela demora, aquela foto lá da época lá que tinha que mostrar o passarinho aqui em cima, então demora, continua sorrindo, vai fazendo X aí, mais um pouquinho, isso, continua. Não, calma, eu sei que tá cansando, mas continua sorrindo, continua. Só mais meio minutinho, continua sorrindo. Isso, respira, respira, continua sorrindo. Isso, mais um pouquinho. Foca na respiração. E quase lá. Ufa, pronto, pode relaxar aqui, pode relaxar um pouquinho. Depois vocês me contam aí no chat como é que vocês se sentiram aí, tirando o desconforto aqui da musculatura, que todo mundo deve ter sentido. Mas depois vocês falam aí como é que vocês se sentiram aí no chat. Por quê? Por que a gente fez aí o exercício do sorria, né? Vou explicar para vocês o que acontece no nosso cérebro. E vou usar aí como metáfora o filme Divertidamente. Para quem assistiu Divertidamente, vai lembrar que a gente tinha várias emoções dentro da cabecinha da Riley, né, da menininha, que era a tristeza, o medo, a alegria, né? E daí o conjunto dessas emoções ia construindo o filme. A gente falou que as emoções estão ligadas à fisiologia. Então, como é que funciona? Imagina que o nosso cérebro, ele é composto por vários trabalhadores. Tem vários trabalhadores no nosso cérebro, cada um é responsável por uma atividade. Quando a gente sorri, acontece a seguinte coisa lá no nosso cérebro. Imagina aquele painel de comando, cheio de corredores. A gente levantou os músculos, o responsável dos músculos começa a gritar: atenção, atenção, músculos da face se elevaram, músculos das faces se elevaram. Aí começa a contar lá no placar. Meio segundo, 1 segundo, 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos. Gente, atenção, os músculos da face estão erguidos há 2 minutos. Atenção, pessoal dos hormônios. Atenção, pessoal dos hormônios. Vocês estão sendo chamados aqui na central de comando. Aí o pessoal dos hormônios vem. O pessoal dos hormônios vai vindo e fala: sim, estamos aqui. Aí o pessoal dos músculos fala: gente, isso significa que a Paula está feliz. Libera a serotonina aí. Aí o cara do hormônio grita: atenção, estoque. Por favor aí. Hipotálamo, você tem que liberar do estoque serotonina. Aí o hipotálamo grita para outra glândula: ei, libera o seu estoque aí de serotonina. Aí vai liberando, e essas caixinhas vão se movimentando ali dentro do nosso cérebro. Aí daqui a pouco o pessoal do sangue fala: serotonina sendo recebida no sangue. E o outro vai vendo lá no placar: olha, a serotonina está sendo dispersa no sangue. Olha, agora está passando pelo coração. E daí vai sendo analisado. E daí, ou seja, o nosso cérebro, a nossa fisiologia funciona como uma grande fábrica que vão passando os comandos, que vai liberando ali os hormônios, vão saindo do estoque, vão sendo liberados ali na corrente sanguínea, né? E daí isso vai fazendo com que alterações vão acontecendo, né? Funciona bem com um processo aí meio fordista, cada um faz a sua etapa ali no processo e daí você tem um processo fisiológico inteiro. E daí é por isso que depois que a gente sustenta ali o nosso sorriso, a gente até se sente: nossa, tô mais feliz. Por quê? Porque eu fiz todo esse processo dentro do meu cérebro que chegou à liberação de um hormônio, o hormônio da felicidade, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? Então, isso é para entender os processos fisiológicos. Então, quando a gente, às vezes, sorri, ou quando a gente se coloca numa determinada expressão, ou quando as pessoas estão correndo, chegam lá na linha da chegada, essa posição da chegada, que as pessoas ficam de braços erguidos, é chamado de posição do orgulho. As pessoas estão orgulhosas, elas estão satisfeitas com o que elas conquistaram, né? Se a gente for reparar, às vezes quando a gente fica orgulhoso de alguma coisa, às vezes a gente mesmo levanta o braço ou levanta um braço, né? A gente tem esse movimento instintivo.
ali da nossa fisiologia, né? E isso acontece por quê? Porque a gente teve ali uma liberação na descarga hormonal. Então, fisiologia e sentimento estão muito relacionados. Então, agora que eu expliquei o processo fisiológico, vocês lembram da pergunta da Amy, né? Se a gente pode fingir até conseguir. Eu ainda vou responder ela, mas não agora. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre os hormônios da felicidade. Então, a gente fez essa pequena experiência e a gente ouve falar de hormônios da felicidade. Então, eu queria trazer eles aqui para vocês entenderem primeiro quem são eles e como vocês podem mudar a fisiologia de vocês, fazer algumas atividades que vai impactar na fisiologia de vocês e que vai ajudar na liberação desses hormônios da felicidade. Então, são 4 hormônios: a dopamina, a ocitocina, a endorfina e a serotonina. A dopamina, ela melhora a nossa imunidade e equilibra o sistema nervoso. A serotonina, como eu falei para vocês, ela é muito conhecida pela liberação na parte de exercícios físicos. Então, ela está relacionada muito com a contração muscular. Então, quando a gente faz atividade física, a gente libera serotonina. A endorfina é um anestésico natural. Então, assim, quando a gente precisa passar por precisa dar uma anestesiada no corpo, a gente tem liberação de endorfina. E a ocitocina, ele causa uma série de reações que está muito vinculada ao abraço, né? Então, para a gente entender um pouquinho melhor, tem 2 terapias que usam a liberação desses hormônios durante o processo de cura. Então, a gente tem a terapia do abraço, por causa da liberação de ocitocina. Ela traz várias alterações neurológicas e que faz você se sentir melhor, você se sentir mais calmo. Tem uma questão também que é a respiração. A nossa respiração ela está muito vinculada com os nossos sentimentos e com a liberação de hormônios. Então, quando você está lá abraçado, coração com coração, a nossa respiração tende a ficar igual. Então, se você está muito agitada, a pessoa que está muito ansiosa, quando ela abraça alguém e a outra pessoa está mais calma, a respiração dela começa a baixar, começa a ficar mais devagar e ela começa a ter a mesma respiração da pessoa que ela está abraçando. Se vocês nunca tiveram essa experiência, eu recomendo, tá? Já aconteceu comigo quando eu estava em trilha. Eu sou uma pessoa que tende a ficar mais agitada e daí eu estava um pouco nervosa ali com o trecho da trilha e meu namorado é super calmo e ele é super adepto da terapia do abraço e daí ele virou assim para mim e falou assim: meu bem, você tá nervosa? Aí eu falei, não sei, nossa, esse trecho tá muito difícil e não sei o quê. E na hora que eu comecei a reclamar, que eu tava começando a dar aquela explosão, ele falou, não, vem cá, deixa eu te abraçar. E daí, no primeiro momento, eu não quero abraçar, eu tô ansiosa, né? Tipo, quero me movimentar, né? Não quero abraçar. E daí ele me segurou assim forte, assim, não, fica quieta, fica abraçada, não se mexe. Aí depois de um tempo, assim, aí eu comecei a ficar mais calma, a respiração começou a ficar mais devagar. Aí quando ele viu que eu tava mais tranquila, que eu me deixei ser abraçada, que eu tava mais sossegada, aí ele soltou e falou, tá mais calma? A gente pode continuar agora? Tá tudo bem? Aí eu, tá tudo bem agora, tá tudo bem. Então, assim, quando vocês estiverem ansiosos, quando vocês sentirem, assim, esse sentimento, nossa, meu Deus, pede alguém que você tem intimidade e faz essa experiência, pede um abraço para essa pessoa e fala, você pode me abraçar? E fica um tempo ali abraçado, que vocês vão ver que isso faz diferença, né? Terapia do riso. Então, aqui... Eu falei só para vocês ficarem 2 minutos sorrindo, né? Mas para quem já viveu essa experiência, a terapia do riso, você começa a gargalhar sem nenhum motivo aparente, assim. Você não tá exatamente feliz, né? Você tá ali num estágio normal, não, começa a rir. E daí você fala, mas que idiotice que eu vou rir, mas eu não quero rir agora nesse momento, entendeu? Mas daí todo mundo começa a rir, aí de repente o seu cérebro começa a ver aquelas pessoas rindo, aí você começa a rir, você começa a mandar aquelas mensagens, né? Os alto-falantes ali do cérebro começam a gritar, olha, a Paula tá rindo, olha, a Paula tá rindo, libera serotonina, libera, e daqui a pouco você começa a entrar num estado de felicidade, você começa a sentir vontade de rir. Então, já respondendo um pouquinho a pergunta da Amy,
a gente não precisa estar vivenciando aquele sentimento para a gente poder colocar o nosso corpo naquele estágio fisiológico, né? Se a gente pôr o nosso corpo, a gente vai passar a ter aquele sentimento, né? Então, já começando o processo de resposta daquela pergunta, né? Então, isso a gente já tem já. E para quem quiser saber um pouco mais especificamente da terapia do riso, eu super recomendo quem não assistiu o filme do Pat Adams, assista, é maravilhoso esse filme. Eu já assisti acho que umas 3 vezes. E foi onde a terapia do riso começou a ganhar força, né? Se eu não me engano, acho que é a década de 60, se eu não estou enganada, 60 ou 70 que ele começou esse movimento. E o Pat, ele começa a observar que quando os pacientes, eles são estimulados a entrar num processo de felicidade, muitas vezes assim, fazendo desejos que os pacientes queriam, tendo um processo de maior empatia, no qual os pacientes eram movidos por um sentimento de felicidade, isso ajudava no processo de recuperação deles, especialmente aqueles pacientes que estavam internados no hospital. Então, ou seja, que já está numa condição já difícil, assim, eu estou isolado aqui no hospital. Então, esse isolamento já fazia com que os pacientes tivessem uma tendência a ficar tristes. E daí, se fica triste, a liberação de hormônios é muito mais difícil. E muito mais difícil deles saírem daquele estágio. Aí o paciente começa a acreditar que ele não vai conseguir se curar. E ele começou a observar que a partir do momento que eles ficavam felizes, eles começavam a acreditar no tratamento. E conforme eles iam acreditando no tratamento, isso ia dando assim, galgando novos estágios, eles iam avançando no tratamento. É lógico que a gente não está falando assim que a terapia do riso vai curar um câncer ou algo assim. A questão é que ela ajuda no processo. Muitas vezes, para quem de repente está num tratamento de câncer terminal, isso é um divisor de águas para a pessoa ter um processo de transição com mais tranquilidade, com mais calma, que ela sofra menos, né? Então, o que ele viu é que, assim, a questão não é atingir a cura, mas é você trazer um processo que traga mais tranquilidade para o paciente. Que por mais que a cura não venha, mas ela venha de uma maneira mais tranquila, para que o paciente não sofra, né? Porque às vezes é muito difícil passar por essa situação. E isso ajuda também até a própria família, né? Que a família vê que o paciente está bem, isso vai evoluindo também. Então, esses são 2 exemplos aí sobre fisiologia, comprovação científica, né? De como a gente usa a nossa fisiologia a nosso favor. E o quanto isso pode agregar na medicina e que a gente pode usar isso no nosso dia a dia, que nem eu dei esse exemplo aqui meu da trilha, mas para quem sofre de ansiedade, vocês podem usar isso. Então, assim, compartilha isso com uma pessoa que vocês têm mais intimidade, fala assim, olha, quando eu estiver ansiosa, se eu estiver perto de você, tipo, eu vou te pedir um abraço, tá? Não é porque eu tô louca, não é porque eu, né, tô querendo pular da ponte, é só porque isso vai me ajudar a me acalmar, né? Respiração. A gente não presta atenção na nossa respiração. Porque da mesma forma que eu falei para vocês, vocês têm lá a central de comando no cérebro, lá no cérebro tem um botão assim, ó, bem grande, vermelho, que chama piloto automático. Vira e mexe, a maioria da nossa fisiologia tá com esse botãozinho lá apertado até o talo, só no piloto automático. A gente não tá observando nada, a gente não sabe o que está acontecendo. E daí, por isso a importância de a gente fomentar esse exercício de se auto-observar. Isso já é praticado em vários exercícios. Por exemplo, na yoga. Na yoga, a respiração é super importante. Você nunca faz uma expansão do seu corpo em qualquer momento. Na verdade, você faz num momento determinado. Então, a gente sempre ergue os braços inspirando. Então, você inspira, ergue os braços. Aí, quando você vai baixar os seus braços, aí você expira. E assim vai. Então, a inspiração e expiração está vinculado com o processo de expansão do corpo. E daí as pessoas falam assim, mas esse negócio de yoga, expansão do corpo, sei lá, né? Muito zen, assim, né? Só que isso já tem começando a ter comprovações científicas que a gente já vê isso tanto na ginástica quanto nos exercícios funcionais. Os profissionais de educação física já se utilizam desse conhecimento que as ciências orientais já utilizavam no yoga, mas que não tinha comprovação científica. Então, por exemplo, lá na empresa onde eu trabalho, a gente, antes da pandemia, fazia ginástica laboral 2 vezes por semana. Daí, o último professor que estava dando aula pra gente, estava dando alongamento, e daí ele falou assim,
olha, então agora vocês vão inspirar e quando vocês expirarem, alonga bem o corpo, isso, solta. Então ele já começou a vincular o movimento com o nosso movimento fisiológico de inspiração e expiração. Por quê? Porque tem tudo a ver. Quando a gente inspira, a gente libera um certo comando para o nosso corpo. Está acontecendo uma série de processos na nossa fisiologia. Da mesma forma, quando a gente está soltando ar, a gente também está aliviando ali um monte de coisa, né? Está liberando ali um monte de coisa. Então, por isso que às vezes a gente alonga melhor. Então, isso já vem dando comprovação científica e outros profissionais já estão usando também isso, né? Então, a gente vai vendo como a fisiologia é importante. Para quem pratica corrida, já deve ter observado que quando você corre, você tem que respirar de um jeito diferente. E que se você não respira daquele jeito, isso atrapalha na sua performance de corrida. Da mesma forma que quem nada vai descobrir que existe um jeito certo e apropriado de respirar quando você está nadando. Então, quando você está nadando, o mais importante é você ter respirações mais longas. E a gente está ligado no piloto automático e acha que a gente respira em coisa de... Acho que a nossa respiração é assim, né? Papum. Respirei, pronto, acabou. Não. Aí quando você vai para natação, você vai para água, você descobre que você tem que dar umas 5 braçadas para depois você voltar a respirar. Porque isso vai melhorar a sua performance na piscina. Isso vai fazer com que você nade mais rápido. Então, assim, isso é um processo fisiológico que a gente não para pensar. Então, a partir de hoje, eu quero que vocês comecem a se observar. Poxa, eu tô tendo esse sentimento, minha respiração tá assim, tô fazendo exercício físico, como é que tá minha respiração? Nossa, tá acelerada, não tá mais calma. Nossa, eu tô nervosa, minha respiração tá muito alterada. O que eu posso fazer para baixar minha respiração? Porque se eu baixar e respirar de maneira mais calma, automaticamente eu também vou me acalmar. Então, é a gente começar a ter essa percepção para mudar a nossa fisiologia. E daí, falar um pouquinho aí de como a gente pode estimular os hormônios da felicidade. Então, aqui no quadrinho tem os 4 hormônios. Então, por exemplo, dopamina, dormir de 7 a 9 horas, fazer exercícios diariamente, comemorar conquistas diárias. Essa é uma coisa que a gente esquece. A gente faz uma coisa de bom e a gente não tá nem aí, a gente não fala nem um parabéns pra gente mesmo, né? Não, gente, se auto-parabenizar, libera o hormônio da felicidade. Então, fala parabéns para você. Você conquistou uma coisa, ou assim, conseguiu entregar um projeto que você queria, fala lá, tudo bem. Não precisa ser na frente das outras pessoas, né? As pessoas acharem que você tá meio louco, né? Pode ser só você ali com você. Parabéns, Paula, é isso mesmo, é isso aí, né? Então, assim, vai praticando isso. Ocitocina, meditar, abraçar alguém, fazer um ato de caridade, de solidariedade. Quer dizer, quando você doa uma coisa para alguém, você está liberando o hormônio da felicidade. Eu não sei se vocês já repararam, mas assim, eu me sinto muito bem quando eu estou escolhendo presente para alguém. Por quê? Porque na minha cabeça, eu sei que aquela pessoa vai ficar feliz com aquele presente que eu vou dar. E daí, automaticamente, eu também fico feliz. E daí, então, ou seja, eu vou liberando os meus hormônios. Serotonina. Agradecer todos os dias. Vocês viram que eu comecei a aula de hoje fazendo um agradecimento por estar aqui com vocês. Porque às vezes a gente esquece de agradecer, né? Então, praticar a gratidão diária, desfrutar da natureza, recordar momentos especiais, endorfina, praticar hobbies, rir com as pessoas, cantar, dançar. Então, vocês estão vendo que não é nenhuma atividade mirabolante. Tem muitas delas que são free, é de graça, não precisa pagar nada para você fazer. E vocês vão estar conseguindo trazer mais qualidade para o seu dia a dia. Ou vocês vão conseguir ter esse sorrisão aqui, ó, a minha foto aqui, eu com essa galera, a gente fez um pouquinho disso tudo aí. Foi lá no mutirão de permacultura que eu fiz em Minas e que a gente dormiu bem, a gente comeu bem, a gente riu à noite, a gente fez muito exercício lá na roça, trabalhando lá com as culturas que a gente estava fazendo, a gente comemorou os bambu que a gente cortou, a gente agradeceu o alimento que a gente tinha pego naquele dia, a gente desfrutou da natureza, então eu liberei todos esses hormônios. Aí quando eu fui tirar a foto de encerramento do encontro, olha a cara de alegria ali, deitada no chão lá, quase esparramada lá, tipo, no auge da felicidade. Eu tava tão feliz, mas tão feliz, que foi nesse encontro aí que eu conquistei meu namorado.
primeiro beijo foi nesse encontro, tá vendo? Tão feliz que eu tava. Então, vai estar aí dica para quem tá querendo arrumar parceiro. Faça coisas que liberam hormônios da felicidade. Ajuda, viu, gente? Ajuda, né? Dica aí, dica de relacionamento amoroso, né? A Grazi tá morrendo de dar risada. Depois eu quero só ver os comentários. Mas, continuando, né? Vamos lá, vamos continuar, que daqui a pouco eu tô ficando vermelha aqui, já tô suando mais que tudo aqui, né? Então vamos continuar. Então agora eu vou responder oficialmente a pergunta que a Amy Cuddy fez. Ela perguntou se a gente pode fingir até conseguir. E daí a resposta é não. Não, Paula, como assim? A gente tem que fingir até se tornar. Não basta você fingir até você conseguir, você tem que fingir até você internalizar aquilo. E daí eu coloquei essa imagem, não sei se vocês já assistiram esse filme, chama o Wall-E. O Wall-E é um robozinho que ele é um catalixo. E o planeta Terra, né, passou por um momento catastrófico, a humanidade fugiu numa nave e ficou um monte de lixo lá. E daí ficaram um monte de robozinhos que a missão deles era recolher o lixo e quando a Terra tivesse habitável de novo, os seres humanos iam voltar para a Terra. E daí tem algumas coisas que ele vai recolhendo que chama a atenção dele. E daí ele recolheu uma fita de vídeo. Tem vários momentos do filme que aparece ele assistindo esse vídeo. O vídeo é uma cena daqueles musicais antigos, sabe? Que o cara fica cantando, ele faz várias coisas para conquistar uma menina e termina o final do filme que dá um beijo naquela menina, né? E o Wall-E é um robô, ele não tem sentimento. Ele não sabe o que é o amor, ninguém nunca explicou para ele o que é um relacionamento, ninguém explicou para ele como é que você vai lá e corteja a outra pessoa, ninguém falou isso para ele. Mas ele olhava aquela sequência de fatos e ele falava, nossa, isso chamava a atenção dele, ele achava isso bonito. Mas ele não tinha ninguém para praticar isso. E ele ficava assistindo aquele vídeo. Ele decorava as falas, ele tentava imitar, assim, sabe, o mesmo gesto que o cara estava fazendo, né? E ele ficava lá. Então, ou seja, o que ele estava fazendo? Ele estava fingindo, né? Porque ele nunca tinha vivenciado, ele não sabia o que era aquilo. Ele estava fingindo. Tava fingindo. Aí, de repente, chegou a outra robozinha branca que vocês estão vendo aí, que é a Eva. O que aconteceu com o Wall-E? O Wall-E ficou encantado com a Eva. E daí ele lembrou da cena do filme. E daí ele começou a pensar, será que se eu fizer a mesma coisa e falar a mesma coisa que o homem do filme falou, será que vai terminar igual? Será que o resultado vai ser o mesmo? E daí vocês vão ver no decorrer do filme que ele vai reproduzindo as mesmas coisas. Ele nunca vivenciou aquilo, ele não sabia o que ele era, ele vai fingindo, até ele conseguir. Só que mais do que isso, ele não simplesmente ele consegue isso, como ele começa a mudar a percepção da Eva, ele vai mudando a percepção de outros personagens do filme e ele vai tendo outras ações que vão mostrando que ele se tornou aquela pessoa, ele se tornou um robô que consegue expressar sentimentos e consegue ter preocupação com as outras pessoas. Esse filme é super lindo, eu já assisti umas 2 vezes, também super recomendo essa animação aí para vocês, que traz uma mensagem incrível. E uma reflexão muito boa, especialmente para os tempos de pandemia, porque ela fala justamente desse período aí apocalíptico, dessa questão de desastre natural, né, da interação do homem ali com a natureza, então também vale a pena para trazer esse outro olhar também do momento que a gente está vivendo. Então, essa frase do fingir até se tornar é da Amy Cuddy, ela termina a palestra dela do TED com essa conclusão, e ela dá vários exemplos da vida dela que ela foi usando a fisiologia para ela passar a ter um sentimento. Ela conta muito sobre o caso dela, de que ela sofreu um grave acidente quando ela era adolescente e ela teve perda de QI. Quando ela era criança, ela tinha feito um teste de QI, ela tinha sido considerada uma pessoa superdotada. Então, tanto ela quanto a família dela tinha uma enorme expectativa de qual profissional, do que ela ia ser quando ela atingisse a idade adulta. E daí ela sofreu um grave acidente de carro, que ela teve um traumatismo craniano,
e daí o QI dela baixou consideravelmente, ela teve vários problemas cognitivos, especialmente de problemas de aprendizagem, ela não conseguia fixar conteúdo. E daí o que falaram para ela é assim, você nunca vai conseguir cursar uma faculdade. E daí, assim, ela ficou estarrecida. Acho que ela estava no final do ensino médio ou ela estava no início da faculdade quando isso aconteceu. Falei assim, desculpa, mas acabou, a faculdade não é para você, você não vai conseguir. E daí, nesse meio termo, mas ela continua, né, teimando, não, eu vou. Ela demorou 4 anos a mais que os colegas dela para terminar a faculdade, mas ela conseguiu. Daí, quando ela terminou a faculdade, ela falou, não, eu sempre quis continuar estudando, então eu vou continuar. E ela vai para o mestrado em Princeton, e lá ela consegue uma orientadora que acolhe ela e começa justamente a fazer isso. Não, tudo bem se você não está se sentindo assim, mas eu quero que você faça isso, eu quero que você finja, eu quero que você finja. Se finja todos os dias, até você se sentir confiante, você aceitar que você tem esse conhecimento, que você é capaz. E ela vai recebendo esse estímulo, né? E ela fez psicologia, atua em psicologia social, e daí, justamente por causa do caso dela, ela começa a estudar a fisiologia e a comunicação não verbal. E daí ela começa a avaliar o quanto isso influencia e determina a forma como a gente toma decisões, a forma como as oportunidades surgem na nossa vida. Então, por que a fisiologia é importante? A fisiologia é importante porque, como vocês viram, eu comecei falando qual que era a impressão que eu teria daquela menina sentada na cadeira esperando para ser entrevistada. Então, ou seja, a posição como a gente se coloca, os sentimentos que a gente traz ali antes de uma entrevista, pode ser o fator determinante para a gente ser contratado ou não. Porque a gente gerou uma percepção. A pessoa que está passando por você, às vezes isso é consciente, mas às vezes é inconsciente. O avaliador, às vezes, ele não fez um raciocínio assim, ela tá com essa posição, então isso me diz assim, assim, assim. Muitas vezes, quando a gente tá fazendo a entrevista, você bate o olho na pessoa, o seu cérebro faz aquela análise de 1 segundo, você já tira uma impressão e fala, esse daqui serve pro trabalho, esse daqui não serve. E assim, e às vezes a pessoa pode falar o que for, você vai ficar com aquela impressão que a pessoa não serve para o trabalho e você não vai contratar. Da mesma forma, ao contrário, a pessoa às vezes falou meia dúzia de palavras e você falou, é esse, acabou, vou contratar, morreu. Então, assim, a importância de a gente ter esse entendimento, e é por isso que essa aula chama Fisiologia do Sucesso, porque o seu sucesso começa com você se percebendo. Qual mensagem que você está passando para o mundo? Qual mensagem que você está passando para o seu chefe, por exemplo? Será que você está passando uma mensagem quando você está fazendo uma apresentação, que você está engajado, né? Que você está motivado, que você está a fim de ganhar uma promoção, tal? Qual que é a mensagem que você está passando para a sua família? Nossa, seu relacionamento não está bom, mas qual que é a mensagem que você está passando ali para outra pessoa que está do lado? Então, a fisiologia que é a comunicação não verbal, ela, assim, ela altera completamente o nosso sucesso, ou não, né? Ou ela é nosso sucesso ou ela é nossa derrota, né? Depende de como a gente se coloca. Então, assim, a ideia é que hoje, depois no curso, pessoalmente, né, vocês vão aprender outras ferramentas aí relacionadas com esse tema, mas a ideia aqui hoje era que vocês entendessem como funciona a fisiologia, que a gente já tem muita coisa sendo aplicada e que isso pode ser um fator determinante aí para o sucesso de vocês, independente de qual sucesso vocês estejam almejando, né? Independente do que seja que trouxe vocês até aqui, vocês podem conquistar aquilo que vocês querem, mas colocar vocês numa fisiologia aí de alta performance, trazer um controle melhor aí das suas emoções, da roda das emoções, vai ser fundamental para a gente continuar. E daí eu quero terminar com a frase do Tony Robbins, que é: a fisiologia é o instrumento mais poderoso que temos para mudar um estado e produzirmos resultados dinâmicos instantaneamente. E daí agora eu vou dar uma de Grazi. Por quê? Gente, se vocês tiverem a oportunidade, eu tirei boa parte dos recursos dessa aula, desse livro, O Poder Sem Limites. O Poder Sem Limites é um livro mais ou menos grosso, tem muito conteúdo, tem outros livros que vão trazer questão de PNL, fundamentos de neurolinguística, que aborda a parte de fisiologia. Eu, no caso, tenho esse para mostrar para vocês. Mas o que eu queria também aproveitar esse finalzinho de aula para dar uma dica é que, assim, vocês vão receber várias dicas de livros. E daí vem outra questão de fisiologia que é importante na hora de assimilar conhecimento.
todo mundo sabe que o nosso cérebro é composto por vários neurônios, né? A gente fala rede de neurônios. Então, a rede de neurônios funciona assim como um grande telefone sem fio. Um neurônio vai lá e grita para o outro: ei, olha, aconteceu isso! Ah, é isso. Aconteceu isso na sala B. Aí o segundo neurônio: entendi. Aí ele grita para o neurônio C: olha, aconteceu isso na sala B. E a informação vai passando de neurônio para neurônio. E é assim que o conhecimento vai sendo disseminado dentro do nosso cérebro, né? Através dessa rede de neurônios. Quando a gente já tem um conhecimento, é muito mais fácil de a gente fixar ele. Quando a gente não tem esse conhecimento, é mais difícil. Por que eu estou falando isso? Quando eu comecei a ler esse livro, eu comecei a ler O Poder Sem Limite do Anthony Robbins, deve fazer uns 5 anos que eu comprei esse livro. Eu tinha feito um curso de liderança, fiquei encantada, comprei o livro. Só que daí o que eu fiz? Eu peguei e comecei a ler o livro, loucamente, como se fosse um daqueles romances, assim, e eu lia, tipo, e eu sou uma leitora voraz, então eu passo horas lendo. E daí eu fiquei lendo. Quando eu cheguei, passei um pouco mais da metade do livro, eu li, sei lá, 60% do livro, o meu cérebro não tinha nem a metade daquele conhecimento. Eu fui bombardeada com tanto conhecimento que chegou uma hora que eu buguei, que eu fiquei assim, meu Deus, ai, socorro. Eu parei de ler o livro. Encostei na estante e falei: isso daqui não é para mim, socorro. Que eu não conseguia assimilar todo o conhecimento que estava lá. Por que eu estou falando isso? Porque dos vários livros que vocês vão receber de dicas, o mais importante é vocês irem pouco a pouco, irem praticando o conhecimento que está no livro. Porque senão, vocês não vão conseguir fixar aquele conhecimento. E ou vocês vão simplesmente vão ler e vão esquecer, ou vocês vão acontecer que nem comigo. Você vai ficar tão desesperado, você vai receber tanta informação que você não vai conseguir digerir aquilo, você vai parar de ler, você vai perder a oportunidade de adquirir aquele conhecimento. Então, hoje, especialmente livros muito densos, de um conhecimento que você ainda não tem, que você está aprendendo, o ideal é, assim, ler um trecho por dia. Lê um trecho, pensa, reflete. No outro dia, se você quiser ler de novo, para fixar como um estudo mesmo. Né? Porque esse tipo de livro não é um romance que você pode ler de uma tacada só. Senão ele acaba não sendo proveitoso, né? E daí, assim, para vocês entenderem só um pouco melhor, porque, Paula, não sei se eu entendi muito bem, eu não sei se isso funciona assim, eu vou dar um exemplo de como funciona o nosso cérebro. Imagina que o nosso cérebro, os nossos neurônios estão contando uma história um para o outro. Se você já tem o conhecimento, um neurônio pode chegar para o outro e falar assim: você lembra do que aconteceu com a Maria na semana passada? Aí o outro neurônio, em 1 minuto, ele vai lembrar tudo o que aconteceu com a Maria na semana passada. A Maria na semana passada estava voltando do trabalho, ela caiu, ela quebrou a perna, daí ela teve que ir para o hospital, daí ela voltou para casa, daí por isso ela está afastada. Então, assim, essa primeira informação, você lembra do que aconteceu com a Maria? Gera uma sequência de informações. Aí o primeiro neurônio fala: então, por causa disso, ela tá com esse problema assim. Então, outro neurônio que já sabe o que aconteceu com a Maria, ele rapidamente entendeu por que aquela segunda situação aconteceu. E daí, quando ele for passar para o próximo neurônio, ele vai saber falar exatamente todos os detalhes do que aconteceu. E daí cada neurônio vai passando para o outro, e o conhecimento vai se estendendo para o cérebro. Quando você não tem o conhecimento, é a mesma coisa que o primeiro neurônio começar a contar uma história e ele ficar 2 horas falando. Não, porque a Maria... Ele ficou 2 horas falando. Aí o segundo neurônio, na hora que for passar, ele não vai fixar 2 horas. Ele vai perder um monte de detalhe. Então, ele já vai começar a falar: então a Maria, e daí já vai esquecer uma parte, vai pular para outra. E daí, conforme for passando, quando chegar lá no último neurônio, que é para poder fixar o seu cérebro, ele só vai ter lembrado do começo: a Maria caiu e quebrou a perna. E acabou. E ele não lembra mais de nada. E daí, se você não lembra os detalhes, você não consegue aplicar esse conhecimento. Então, esse é um exemplo bem prático de como funciona a nossa fisiologia para novos conhecimentos. E é importante saber disso para a gente poder se programar como a gente estuda, como a gente lida com o nosso material. Vocês vão lembrar que no início das aulas, a Grazi falou um pouco disso, quando ela explicou como ela desenhou o Empowerment. Vocês vão lembrar que ela falou que esse curso poderia ter sido dado em um final de semana, mas que ela escolheu fragmentá-lo para que vocês pudessem praticar, para que desse tempo de vocês assimilar aquele conhecimento,
para de fato vocês se tornarem aquilo e vocês conseguirem maiores resultados. Então, é justamente por isso, porque não adianta bombardear de conhecimento, senão vocês não vão conseguir fixar. Então, essa é a minha dica de hoje. E eu vou parar aqui de compartilhar a tela para ver como é que foram aí os chats. Então, muito obrigada e vamos ver se vocês têm dúvidas. Paula, o povo ficou rindo, tá? É fato. Ficou todo mundo rindo, né? Eu acho que deu tela azul no riso, ficou todo mundo assim. E os comentários foram em torno do riso e não das dúvidas. Fala, Milena. Você quer abrir o microfone ou você quer escrever, Mi? Mi, se você estiver entre nós, dê um sinal. Oi. Oiê, boa noite. Boa noite, Boa noite, Milena. Mi. Vou falar que é mais fácil. Então, se, por exemplo, todo dia eu acordar e ficar 2 minutos fazendo esse exercício, o meu dia já vai ser diferente? Olha, isso com certeza. Você viu lá que naquela tabelinha dos hormônios, né, tem várias práticas, né? A ideia é que você veja qual prática, né? Aqui eu fiz essa dinâmica do sorriso, né? Que você pode adotar, ou você pode adotar qualquer uma das outras recomendações de prática para a liberação dos hormônios da felicidade e colocar isso dentro da sua rotina. E daí você vai vendo o que você precisa, e daí baseado no que você precisa, você vai vendo, o que vai ser melhor para mim, né? Então, por exemplo, eu automaticamente assim, tenho uma energia mais para cima, né? Então, para mim, ficar sorrindo já é automático, né? Já acordo já dando bom dia, já que nem uma retardada, já dando bom dia pro sol, já. Então, por exemplo, para mim, eu escolhi meditação por causa do controle da ansiedade, para mudar estado fisiológico. Então, eu tento meditar todos os dias, né? Tento trabalhar isso todos os dias. E como eu falei, quando eu estou muito ansiosa, eu vejo se eu tenho uma pessoa de confiança ali, eu procuro um momento da terapia do abraço, que isso me ajuda a ficar mais calma. Mais perguntas? Respondeu sua pergunta, Mi? Sim. Eu tento meditar, mas eu sou muito ansiosa, eu sou aquele tipo de pessoa que coloca lá para meditar 10 minutos, daí já começa a olhar assim para o lado, sabe, para ver se já deu o tempo. Eu sou muito ansiosa. Então, uma dica para isso, tem meditações ativas que você pode fazer com dança, inclusive. Eu também já fiz, e funciona bem. Para quem tem a necessidade do movimento, funciona, porque a ansiedade nada mais é do que um desequilíbrio ali dos nossos hormônios, né, que provoca esse estado de ansiedade, né? Então, para você poder controlar, você tem que entrar num estado de atenção, né? Você tem que baixar um pouco, baixar a sua respiração e diminuir o seu pensamento. Porque quando a gente está ansioso, né, a Grazi vai saber falar bem isso aí dentro da psicanálise, né? Que a gente está no futuro, né? A gente fica lá vivenciando o futuro. O nosso pensamento está muito acelerado. Então, é por isso que o que acontece com o nosso cérebro? O pensamento acelerado reflete no nosso corpo. Então, o nosso corpo também quer entrar em movimento, porque é uma reflexão do que está acontecendo no nosso cérebro. Então, por isso que fala que a meditação vai te acalmar, porque você vai fazer com que a sua mente se acalme, e daí o seu corpo vai se acalmar. Só que no início, você não está treinado para isso. Então, às vezes, uma meditação junto com dança facilita. Você está se movimentando, mas ao mesmo tempo você vai ver que conforme você vai praticando, você vai começar a prestar mais atenção nos seus movimentos, a sua respiração vai diminuir, a sua respiração diminuindo, a sua atividade cerebral também começa a dar uma acalmada. E daí você vai ficando um pouco mais leve, você vai terminar aquele momento mais relaxada. E daí aos poucos você consegue introduzir uma meditação de ficar lá sentadinho ali com as mãozinhas, tal, né? Mas onde eu acho isso? E eu vou fazer um adendo no que a Paula falou, porque
eu tive quadros de ansiedade muito altos há uns anos atrás, porque eu sou uma pessoa extremamente ativa, quem me acompanha sabe como é a minha agenda até hoje, e a minha agenda não mudou nada do que ela era, quem mudou sou eu. Então, uma das coisas que eu descobri quando eu comecei a meditação foi que existem mais de 100 tipos de meditação. Então, existe um tipo de meditação para pessoas cuja ansiedade é alta. Então, cabe também, por exemplo, nesse momento de quarentena, você vai jogar no YouTube, por exemplo, você vai achar zilhões de meditação. Eu já estou num nível de meditação que, por exemplo, em novembro do ano passado, eu levei o pessoal do Sagrado Feminino para um ashram em Minas. A meditação começava às 5:30 da manhã, elas subiram, eu já estava meditando, fazer uma cota. Por quê? Porque eu estou acostumada, já cheguei num outro nível, mas foi um bom tempo de técnica, um bom tempo de hábito e um bom tempo abrindo o olho, olhando para o lado e tipo, putz, quebrei. Por quê? Porque a gente acredita que meditação é sentar e ficar 1 hora lá ou meia hora. Ai, senão o negócio não funciona. Precisa encontrar o nirvana. Fia, nesse estado de ansiedade, você não encontra nem o Kurt Cobain, o que dirá o nirvana. Então, uma coisa que precisa ficar bem claro é que 5 minutos de meditação bem feita equivale a 2, 3 dias de paz e tranquilidade que você vai ter na tua mente. Então, o primeiro ponto é não do Congresso para driblar a regra. Deixa o microfone, por favor. Então, não foca no tempo, e sim no prazo que você consegue. Se você ficar 1 minuto no começo, já é muita coisa. Porque existe uma diferença muito grande, foi uma coisa que eu aprendi no começo da meditação. A gente vê em filme, a gente vê, sei lá, na TV, né? Ou as pessoas que meditam há muito tempo falando, não, meditar é fácil. Fácil escambau, é fácil porque você tá aí uma cota fazendo. Para quem tá começando, não é fácil, e a gente tem que ser realista. Não adianta falar que, nossa, sentei, fiz A1, não sai A1, A2, não sai ON, não sai nada. E a gente sabe disso. Então, ser realista é o primeiro ponto. A gente só vai conseguir meditar 1 minuto, 2 minutos e olha lá. E esse tempo, ele vai aumentando conforme você vai se habituando e quando você encontra a meditação que é para você. E se você não encontrar a meditação, você pode fazer outras coisas no lugar da meditação. Eu tentei inúmeros tipos de meditação até encontrar a meditação Sahaja, que para mim assim foi super funcional. Super funcional. Desde então eu fiquei nessa raja. Porém, eu tentei fazer yoga uma época e percebi que yoga era para lagartixa, para mim não rolava. Então eu não fiquei forçando, não, eu senti que não era para mim. A meditação eu consegui, mas foi um trabalho constante. Então talvez tirar essa pressão de, putz, eu começo, passa uns minutos, eu abro o olho, putz, perdi. Isso é normal, mas se você fizer 1 minuto de meditação, já é muito. Nós somos ocidentais. A nossa mente tem a tendência a ser rápida. A gente não mora no topo do Everest junto com o bode montanhês. A gente tem muita coisa na nossa vida, no dia a dia que a gente passa, que infelizmente faz com que a nossa mente seja acelerada. Então, a chance da gente conseguir, vamos chamar de silenciar a mente, de imediato, já nos primeiros encontros de meditação, é praticamente nula. É praticamente nula. É saber conviver com os pensamentos que vão passando e não alimentá-los. Esse é a primeira coisa que eu aprendi. Deixa vir os pensamentos, mas não alimente-o. Porque os pensamentos no ato da meditação, eles são monstrinhos. Que eles vêm, aí você vai lá e vai dando comidinha para eles, vão crescendo. E aí chega uma hora que você abre o olho e vai lá e fala, putz, de novo? Como é que eu não consigo fazer esse negócio para a colega do lado ali? Parece ser tão simples. Treino, 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 treino. Quanto mais você treina, mais você consegue. E isso é válido para tudo, para tudo, para tudo. E também, né, não é aquela coisa assim, né, tipo, eu não tô pensando em nada, né, porque às vezes as pessoas acham que na mente delas vai aparecer, tipo, uma tela preta, né, tipo, tela preta, eu tô pensando em nada. Não é assim, né? Eu, pelo menos, como tenho uma conexão muito forte com a natureza, quando eu medito, eu fico imaginando um rio. Então, eu sempre pego assim, eu gosto muito de imaginar um rio do Tocantins,
quando eu fiz uma trilha lá, e daí eu fico imaginando aquele rio. E daí eu fico lá tentando lembrar como é que era a pedra daquele rio, eu fico focando naquela lembrança, daquela imagem do rio. Aí quando vem um pensamento, eu falo assim, tchau, pensamento, desce o rio, né? E daí eu continuo focando ali no rio. Porque a gente criar uma imagem na mente também já é uma forma de meditar, a gente concentrar ali numa imagem, né? Mas assim, você pode procurar no YouTube, tem alguns canais dentro do Spotify também, que vão ter podcasts falando, e é o que a Grazi falou, tem que ir tentando, assim, cada um tem aquilo que se adequa mais. Por exemplo, as de dança, eu fiz umas meditações do Osho, que é com movimento, que eu achei sensacional, assim. Mas tem gente que fez e não curtiu, então, né, você tem que ir testando mesmo, né, de acordo com o que vai para você. E a meditação é só uma das coisas ali, né? Vocês viram que tem coisas assim, como ajudar o outro, né? Tem dar um abraço, dar risada com os amigos. Então, às vezes pergunta, na rotina tão corrida, quando foi a última vez, né, que a gente, sei lá, marcou ali para tomar uma breja ali, para dar umas risadas, né? Então, são coisas simples, né, que a gente pode ir colocando e a gente pode ir mudando o nosso dia a dia. Fato. Fato. E como tem bastante opções, às vezes a gente se fecha para as opções, porque são várias, eu não quero escolher, então não vou escolher nenhuma e ponto, e deixa para lá, e vida que segue. Mas é sempre bom a gente fazer uma variável. Enquanto vocês vão pensando na pergunta de vocês aí, enquanto a Paula estava falando, eu fiz umas anotações, eu queria só compartilhar rapidinho, que eu sou dessas, de vez em quando eu gosto de anotar e compartilhar algumas coisas. Uma das coisas que eu anotei aqui no que a Paula falou, de tudo que ela falou, a gente sintetiza uma coisa que é muito importante. O cérebro não sabe a diferença do real e do imaginário. E isso precisa ficar bem claro. Por quê? Porque quando a Paula falou assim, fingir até se tornar, eu gosto muito dessa frase, eu gosto muito desse TED, eu gosto muito dela, eu sou suspeita da Paula também, viu, Paula? Mas é impressionante, por quê? Porque às vezes soa estranho fingir até se tornar, mas espera, eu não tenho que ser o mesmo? Se eu tenho que ser o mesmo, por que eu tenho que fingir até me tornar? E aí a gente vai para o âmbito da psique. Porque praticamente todo ser humano já fingiu até se tornar. Isso é um fato. Porque a gente, possivelmente lá enquanto criança, queria agradar papai e mamãe. Para agradar papai e mamãe, a gente deixou de ser a gente para ser aquilo que eles disseram que a gente precisava ser. Então, nós fingimos até nos tornarmos. E aí, no âmbito de agradar papai e mamãe, você não conseguiu ser você, e de repente você vem como adulto para terapia para tentar ser você, para encontrar você. E aí você é obrigado a voltar lá no início. Quebrar tudo, que é isso que a gente fala na psicanálise, né? Desconstruir para reconstruir, e quebrar dói. Quem já fez sessão de terapia sabe como dói uma desconstrução. E aí começa a reconstruir. E para reconstruir, a gente vai fingir até se tornar. E aí a gente entra dentro desse âmbito do fato do nosso cérebro não saber o que é real e o que é imaginário. Porque tudo aquilo que a gente põe na nossa mente, seja real ou imaginário, transforma-se em emoções. Então, por exemplo, por que uma pessoa sofre por antecipação? O que é sofrer por antecipação? Sofrer por antecipação é a pessoa ficar criando imagens na cabeça dela, suposições de que vai acontecer isso, vai ser assim, e quer ver você pegar uma pessoa que sofre por antecedência e fazer essa pessoa infartar? É você chegar para ela e falar assim, viu, preciso falar com você, mas amanhã a gente conversa. Desliga. Meia hora depois, essa pessoa está infartando de desespero. Por quê? Porque ela sofre por antecipação. E se for chefe, então? Putz, vou ser demitida. Putz, aquela planilha que eu não fiz lá em 1993. Putz, e começa. E a pessoa começa. Ela começa a ficar desesperada. Por que que ela sofre por antecedência? Por que que o corpo responde a tudo isso? E aí começa, como disse a Paula, liberar esse mundaréu de hormônios que arrebenta com a gente. Porque o nosso cérebro não sabe o que é real, o que é imaginário. Ele não sabe diferenciar isso. Então, automaticamente, quando você cria uma imagem mental, você recebe um gatilho de um sentimento. E um sentimento se torna uma ação. E a primeira reação do teu corpo é, como disse a Paula, né? O teu cérebro começar a gritar ali setorizado, né? Fudeu! libera tudo que tem para liberar, porque agora ela vai ser demitida. Ou ela tem que ficar feliz, ou ela tem que ficar muito triste, ou ela tem que ficar muito pé da vida. E aí a pessoa chega lá, senta na frente do chefe, e o chefe fala assim, olha, você fez um bom trabalho, eu tô te promovendo.
A pessoa sai com o coração aqui na garganta, que se ela abrir a boca, o coração pula para fora, ela tem que engolir de volta. Essas pessoas sofrem demais pelo fato nós não sabermos que o nosso cérebro não diferencia o que é real do que é imaginário. E isso, quando a gente aprende que, poxa, então quer dizer que o meu cérebro não sabe o que é real, o que é imaginário? Não, não sabe. Aí você consegue trazer isso para o consciente e começar a trabalhar sobre isso. Começar a olhar para isso e entender que, pô, então, peraí, essa imagem mental que eu estou criando está criando um sentimento. Se você pensar numa situação ou numa perda muito triste que você teve na sua vida, sei lá, você perdeu uma pessoa muito importante na sua vida, você começar a lembrar da cena, lembrar da pessoa e etc., quem já passou por isso, de recordar, dá uma tristeza, às vezes a gente chora porque a gente sente saudade, etc. Por que a gente sente tudo isso? Porque para o nosso cérebro isso está acontecendo de novo naquele momento que você está pensando. Então, ele não sabe essa diferença. Então, pessoas que revivem memórias várias e várias e várias vezes, sofrem várias e várias e várias vezes, é justamente porque o cérebro não sabe definir. Para ele, está acontecendo naquele momento. Então, percebam e vão trazendo isso para o consciente. Quantas vezes você sofre também, trazendo coisas para a tua mente que não é real, e o teu cérebro entende como se fosse. E muitas vezes você quer se tornar uma pessoa que você ainda não é, e você ainda não entendeu que você vai ter que fingir, porque aí o seu cérebro vai acreditar que você é isso. E ele vai criar novas sinapses neurais, e a partir dessas sinapses neurais é que você vai ter novos caminhos neurais, e pelos novos caminhos neurais, a gente vai falar muito sobre isso ainda, é pelos novos caminhos neurais que você vai conseguir se tornar quem você ainda não é, ou melhor, quem você é, mas ainda não sabe que é. Esse é o papel do psicanalista. Criar na mente da pessoa novos caminhos neurais. Esse é o papel do psicólogo, esse é o papel nosso, psiquiatra da Remédio. Paula, mais alguma coisa? Gente, mais perguntas? Eu só queria fazer uma piadinha, que é por isso, como já diria, sabe a música, um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É apenas isso que eu queria complementar. Corta essa parte da gravação, porque isso, olha aqui. Olha, eu perdi até no words. Sem palavras. Bom, já que a Paula falou bastante sobre essa questão de fingir até se tornar, e ela trouxe um livro que, putz, ela trouxe Tony Robbins, gente, dispensa qualquer comentário. Ela podia ter trazido qualquer livro do Tony Robbins, que eu aplaudo em pé. Sou apaixonada por esse cara, só Deus sabe o quanto eu corri atrás desse cara em um treinamento aqui no Brasil. E eu quero mostrar um livro para vocês, que é esse aqui, do Timothy Ferriss, Trabalhe 4 horas por semana. Quem dera fosse por dia. 4 horas por semana. Vocês conhecem esse livro do Timothy Ferriss? Esse livro, ele, há uns anos atrás, ele foi assim, ele vendeu mais de 1,5 milhão de cópias, assim, extremamente rápido no mundo inteiro. E é interessante porque o título dele é Trabalhe 4 horas por semana. E todo mundo que pega esse livro fala para mim assim, impossível trabalhar 4 horas por semana. Impossível. E é interessante porque isso vem muito de encontro com essa questão da fisiologia do sucesso, das sinapses neurais, da mudança, mas principalmente do finge até se tornar. Por quê? Porque ele fingiu isso? Não, ele fingiu na vida dele até ele se tornar essa pessoa que trabalha 4 horas por semana e que ensina para as pessoas o que você tem que fazer na sua vida para trabalhar 4 horas por semana e ganhar dinheiro com isso. Então, não que eu trabalhe 4 horas por semana, é livro que pertence a estudo e eu nem dou conta. Se eu trabalhar 4 horas por semana, acho que eu surto. Mas é muito legal esse livro para você perceber que se você ler o livro inteiro, você vai olhar e falar assim, peraí, mas ele não trabalha 4 horas por semana, ele trabalha mais. Sim, ele trabalha mais. Se você observar, só lendo ele para entender, ele trabalha mais. Só que é dentro dessa fenomenologia de fingir até se tornar. Então, eu acho fantástico esse livro. Eu tenho outros aqui que eu até pensei em indicar, mas esse daqui é um livro que eu gosto muito. Eu já li ele umas 2 vezes para questão de estudo mesmo, para tentar entender a mentalidade do Timothy Ferriss. Ele enriqueceu muito rápido e trabalha dentro desse âmbito de ensinar as pessoas a trabalharem
4 horas por semana. Então, se vocês tiverem a oportunidade de ler, eu tenho ele em PDF. Quem quiser me pedir, eu mando. Mas, para quem gosta do bom e velho livro, né? Tem aqui, eu tenho também. Mas esse livro é maravilhoso. E esse que a Paula indicou também, fantástico, né, Paula? Bom, Tony Robbins, eu não vou nem falar, qualquer livro do Tony Robbins é maravilhoso. Então, dicas de livro, a gente sempre vai dar, e eu concordo com o que a Paula falou. Não se desesperem para ler os livros, porém, não ignore-os, tá? Eu achei muito legal a pontuação que ela fez, porque o Empowerment realmente ele foi desenhado para ser fragmentado, para que vocês peguem essas ferramentas e usem as ferramentas. Peguem as ferramentas, usem as ferramentas. Peguem os livros, estudem os livros, um de cada vez. Para quem já leu, legal. Só lembra que se você leu um livro há 1 ano atrás, hoje já não é a mesma pessoa que vai ler o mesmo livro. Então, a sua percepção do mesmo livro vai ser completamente diferente. Completamente diferente. Então, mesmo que você já tenha lido, de repente, vale a pena ler de novo. Tá bom? Paula, você quer falar mais alguma coisa? Senão eu vou para os recadinhos. Acho que não. Acho que era isso por hoje. Alguém quer falar alguma coisa? Quer abrir o microfone? Quer dar bordoada em nós? Aproveita que nós está aqui. Quiser falar mal, fala de nós, que a gente sabe coisas horríveis de nós mesmas, né, Paula? Com certeza. Falamos todos juntos. Quem quer falar alguma coisa? Não? Então, tá bom. Bom, próxima aula, semana que vem, né? Ops, mandei errado. O quê? Trabalho 4 horas por semana? Tá. Eu, ao invés de mandar para todo mundo, mandei só no privado. Peraí. Bom, aula da semana que vem, 7 horas da noite. O que impede suas realizações? A gente vai falar sobre PMP, Programação Mental Positiva, PMN, Programação Mental Negativa e quebra de crenças. São 3 assuntos que eu sou apaixonada, embasadíssimo em Napoleão Hill, que, né, eu tenho a coleção, agora eu tenho a coleção completa dele, uma amiga minha mandou um dos livros que me faltavam. E então a gente vai falar sobre quebra de crença, que é um assunto que eu gosto muito, muito, muito. Eu vou preparar uma ferramenta sobre quebra de crença, vou colocar lá no grupo, para quem não está no grupo do Empowerment, dá um toque para mim, para Paula ou para Gorete. A gente providencia o link ou providencia separado o material, mas a gente providencia, a gente dá nossos pulos, a gente providencia. Ou para mim, ou para Paula, ou para Gorete. Paula e Gorete, para quem não sabe, são as madrinhas de turma. A Paula já está sendo praticamente contratada como palestrante, professora. A Gorete, a gente está esperando ela enxergar. Assim que ela enxergar, ela volta, ela vem para dar a nossa aula, que o tema dela é muito bom. E a próxima semana a gente vai falar sobre quebra de crenças. Então, espero vocês semana que vem, porque isso é um tema muito profundo e se vocês observarem, todos os temas são intercalados. Todos os temas estão exatamente numa sequência aonde depois, quando a gente for para a sala, lá para o presencial, né? Se Deus quiser, o Covid vai passar, e isso vai ser determinante para aquilo que vocês vão vivenciar lá dentro. Ok? Combinado? Então, ótimo. Um bom fim de noite para vocês, um beijo enorme e até a próxima aula. Beijo para vocês. Tchau, gente. Boa noite.